Te É? vejo, te escuto. Glória a Deus. Vamos ser felizes agora. Tá, então, gente, como eu estava falando, Minha vela essa live vai apagou. ser sobre Ministério de Oração por Cura e Libertação. Eu estou fazendo essa live porque o pessoal que me segue pediu demais, Júnior. Você não tem noção como a galera tem pedido para mim. Guilherme, faz live sobre Ministério de Cura e Libertação. Então, tá aí, fiz, vocês pedem, a gente obedece, brincando, né? Mas vocês pedem, a gente faz com muito carinho, tá? Então, quero me apresentar aqui, que eu começou a live de novo. Meu nome é Guilherme, sou casado com a Camila, pertenço à Renovação Carismática Católica já faz 12 anos, né? Tenho o chamado da pregação e também para Ministério de Música, tanto que hoje eu estou, né, estou como coordenador do Ministério de Música da cidade de Maria, mas eu também entendo um pouco de libertação, mas eu não tenho especialidade nisso. Então, por isso que eu chamei o Júnior, né, convidado para fazer essa live, para estar falando um pouquinho sobre isso. A gente vai bater esse papo, né, sobre esse ministério, e aí também a gente vai responder algumas dúvidas depois. Júnior, se apresenta aí para a galera. Maravilha. Boa noite, Gui. Obrigado pelo convite para nós estarmos fazendo essa live. Então, só avisando o pessoal, porque às vezes eu vou olhar na câmera de cá e às vezes na de cá, porque a gente está transmitindo no Facebook e no Facebook. Instagram. Se no Instagram não tiver bom, vocês podem entrar no meu Facebook, Júnior Matos, aí procura aí, e acompanhar pelo Facebook, que parece que está bem legal o áudio e a transmissão também lá. E você também pode acompanhar aqui no Instagram com a gente. Então, eu sou o Júnior Matos, também sou servo da Renovação Carismática Católica, no Ministério de Pregação, também no Ministério de Comunicação. Estou até com a camiseta da Pascom, porque eu também faço parte da Pascom, né? Na área de comunicação. E já fui do Ministério de Cura e Libertação. Hoje não atuo exatamente no Ministério de Cura e Libertação, mas é um ministério que eu gosto e me familiarizo muito com ele, porque é um ministério muito atrativo. Por mais que tem gente que tenha medo desse ministério, que por causa de falsas verdades, daquilo que surge, mas é um ministério muito legal, é um ministério muito profundo que nos leva muito à oração. Sou casado com a Ariellen, tenho 25 anos, e estou aí na Renovação Carismática Católica há quase 6 anos caminhando, graças a Deus, desde que Jesus fez esse chamado, né? Então, hoje nós vamos bater esse papo, como o Gui falou, um pouquinho sobre o Ministério de Cura e Libertação. Tem bastante coisa aqui, então a gente não vai perder tempo. Isso. Júnior, então, para começar, vamos já iniciar. O que seria esse Ministério de Oração por Libertação? Ô Gui, faz a pergunta de novo. Tá. Tava O fechado que aqui no seria? Facebook. Ah, tá. Vamos lá. Então, para a gente iniciar, o que seria, então, esse bendito, né? O Ministério de Oração por Cura e Libertação. O Ministério por Cura e Libertação é um ministério de serviço, né, como todos os outros ministérios, que, no caso, faz parte da Renovação Carismática Católica, ou seja, é um braço da Renovação Carismática Católica que busca acolher, orientar os participantes a buscar a cura e a libertação, né, dos irmãos que participam no grupo de oração. E esse ministério tem como objetivo exatamente reacender a chama da fé no coração dos fiéis, das pessoas que participam do grupo de oração, que participam da Renovação Carismática Católica. Como eu disse, o Ministério de Cura e Libertação é um braço da Renovação Carismática Católica, um ministério de serviço, porém, não podemos esquecer que ele é um ministério que faz parte da renovação e a renovação pertence à Igreja Católica. Então, é um ministério que está a serviço e à disposição também, como a renovação carismática, da Igreja Católica. Entendi. Tá. E aí, só para a gente entender, porque tem muita gente perguntando, né? O que é o ministério? O que ele faz, na verdade? Porque muita gente confunde as coisas, confunde até às vezes, com o ministério de intercessão, e não é. Então, o que ele faz realmente, né, esse ministério? O Ministério de Oração por Cura e Libertação, como você falou, ele está muito ligado ao Ministério de Intercessão. Porque como o Ministério de Intercessão, ele é um ministério que está atento às necessidades e aquilo que é necessário para os membros, né? Mas o Ministério de Oração por Cura e Libertação, ele
participa do grupo de oração e também em locais próprios de atendimento. Por quê? Porque ele não é um ministério, como muitas pessoas acham, que é só de espanta-capeta, vamos falar no popular assim. Não é um ministério de espanta-capeta. Ele é um ministério de acolhida. Por quê? Porque o Ministério de Cura e Libertação, o servo ministeriado em cura e libertação, ele tem que acolher a todos aqueles que vieram em busca da intercessão e da cura e libertação, para buscar orientação, né, nos problemas, nas dificuldades que a pessoa tem passado. Segundo ponto, ele é um ministério de escuta, né? É um ministério para ouvir, porque ele é um ministério que nos dá atenção e zelo às pessoas para que possamos compreender aquilo que elas vieram partilhar e aquilo que é a sua necessidade. Terceiro, é um ministério de oração. Júnior, rapidinho. Até comentando isso aí, é muito importante que você falou a questão do ouvir, porque o que muito acontece muitas vezes, e você vai confirmar isso para mim, é o seguinte: a pessoa chega e fala assim, eu quero oração. Aí a pessoa já chega fazendo a oração, mas o correto é, por que você quer oração? O que está acontecendo? Perguntar, porque a oração por cura e libertação tem que ser uma oração direcionada, não tem que ser uma oração que você sai pedindo, xericando, cura, Senhor, liberta, mas curar o quê? Libertar o quê? A pessoa nem sabe. Então, escutar é importante sim. A pessoa chegou, perguntou, escuta ela, por que você está pedindo oração? O que está acontecendo na tua vida? Então, é preciso ouvir mesmo. É muito legal isso que você trouxe. Legal. Então, acolhida e escuta. E o terceiro ponto, oração. Por quê? Porque para cada um que assim o deseje e sob a inspiração dos carismas de revelação, a palavra de ciência e o discernimento do Espírito procura ajudar essa pessoa. Então nós oramos pedindo a sabedoria e o discernimento do Espírito para que o Espírito Santo nos inspire para direcionar, como você acabou de falar, a oração para essa pessoa. Por isso, nós primeiro somos um ministério de acolhida e escuta, o ministério de cura e libertação, e depois o ministério de oração, porque nós oramos direcionado. Exatamente o que você falou, é isso que o ministério deve fazer, o ministeriado deve fazer. Orou. Quarto ponto, aconselhar. Sob a inspiração dos carismas de revelação e também da palavra de sabedoria, dando devido aconselhamento do que eles mesmos de sua parte, precisam fazer para que cheguem à solução dos seus problemas e passe a viver segundo a vontade do Pai. Eu estou dando uma olhada aqui, porque eu escrevi essa formação, né? Então eu estou recapitulando alguns pontos, porque é bastante coisa que a gente tem para falar. Então, acolheu, ouviu, orou, agora é hora de aconselhar. O que essa pessoa precisa fazer? O servo de Ministério de Oração por Cura e Libertação precisa falar para essa pessoa. Agora você deve buscar assim, 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 assim. Deve buscar a orientação do sacerdote, deve buscar a confissão, deve buscar um aconselhamento psicológico, talvez, deve buscar o perdão, deve buscar a reconciliação. Então, o quarto ponto é aconselhar. Quinto ponto, incentivar. Incentivar para que cada um cresça na graça de Deus através de uma vida de oração intensa, de uma participação frequente aos sacramentos e de uma assídua escuta do Senhor através da palavra e de uma comprometida inserção na vida comunitária e paroquial, além de estar participando assídua e semanalmente de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Então, recapitulando, acolheu, ouviu, orou, aconselhou e incentiva. O último ponto, e não menos necessário, é a parte do incentivo. O servo de oração por cura e libertação, ele deve aconselhar a pessoa pela qual ele orou, pela qual ele aconselhou, a participar ativamente, porque não adianta eu costumo dizer que existe cristãos Fátima Bernardes, né, que vive de encontro em encontro, buscando curas, libertações e show de fé. E não é isso que deve acontecer, Gui. A pessoa que busca realmente a cura e libertação e quer ser liberto de seu vício, de sua perturbação ou daquilo que ela está passando, ela precisa ter uma vida ativa nos sacramentos e ela precisa ter uma vida ativa na igreja, na missa e também no grupo de oração, né? Para que ela possa progredir na fé cada dia mais, que é o objetivo do Ministério de Oração por Cura e Libertação, levar a pessoa a crescer na fé. Isso, e essa questão do aconselhamento, a gente vai até falar
um pouco dessas questões um pouco mais para frente, imagino eu, porque para você poder aconselhar, você tem que estar tem que ter logo discernimento, tem que ter intimidade com o Espírito Santo, e nisso, para acontecer isso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas isso me fez lembrar um pouco, porque as pessoas acham que aconselhar é sair falando o que pensa muitas vezes e não o que o Espírito Santo disse. Então, se o Espírito Santo não falou nada, não fala nada, fica quieto, né? Ó, amém. Se não falou nada, vai lá dar um abraço, fala que essa pessoa é muito amada, amém. Porque o silêncio de Deus também muitas vezes é resposta, Deus vai responder de alguma outra forma. Mas eu vejo as pessoas, Júnior, falando qualquer asneira, qualquer coisa, porque Deus não soprou nada no coração dela. Não quer dizer que Deus não quis falar. Quer dizer que bastou o silêncio de Deus e pronto, né? Mas por isso que é muito importante ter essa intimidade com o Espírito Santo, né? E aí... É importante isso que você falou, Gui, porque assim, quando você proclama algo, a pessoa que está orando por alguém proclama algo sobre a vida da pessoa, ou dá um aconselhamento, ou vem uma palavra de ciência e você proclama, você tem que ter muito discernimento naquilo que você vai falar. Porque a palavra dita por alguém que é reconhecido como um servo que está orando por cura e libertação, ou qualquer outro servo que está orando por alguém, nós devemos ter cuidado, porque aquilo que você diz pode, ao invés de construir a pessoa, pode destruir. Por quê? E quando destrói, geralmente é porque não veio de Deus. Quando deixa a pessoa para baixo, quando põe a pessoa para baixo, geralmente não veio de Deus. É claro, Deus corrige, às vezes Deus dá a palavra de correção, às vezes Deus dá a palavra de exortação, mas o servo deve ter o discernimento daquilo que ele vai falar para que as pessoas não se afastem da igreja ainda mais e não se afastem do grupo de oração. Isso é primordial, o discernimento. Isso aí. E aí muitas pessoas têm me perguntado também, e até legal que você colocou nesse roteiro que a gente tem feito, o que eu preciso fazer para fazer parte desse Ministério de Oração por Libertação? Legal. Primeira coisa, você tem que fazer parte do grupo de oração, né? Com certeza. Você tem que ser um servo, um participante de grupo de oração ativo, um servo membro de núcleo do grupo de oração, fazer parte da intercessão do grupo de oração. Então, aqui é o primeiro passo. Para você servir no Ministério de Oração por Cura e Libertação da Renovação Carismática Católica, primeiro, estar ativo no grupo de oração 100%. Segundo passo, você deve passar pelo aquele ciclo que a renovação chama de ciclo formativo aí, né? Que é a experiência de oração, onde nós fazemos o primeiro encontro, o primeiro amor e o primeiro contato com a renovação carismática, com os carismas, com os dons do Espírito Santo. Muitos fazem o primeiro encontro ali. O segundo passo, seminário de vida, que é onde nós aprofundamos a experiência de oração, ou seja, aprofundamos os temas querigmáticos, que é amor de Deus, pecado e salvação, fé e conversão, e etc. Temas que englobam aí a experiência de oração e seminário de vida. Terceiro ponto, fazer aprofundamento de dons. Por quê? Porque quando nós entramos no aprofundamento de dons, aí nós vamos descobrir quais são os dons que o Senhor está dispensando sobre nós, como nós fluímos os dons infusos, né? E os dons efusos também. Ou seja, os que vão de dentro para fora, de Deus para nós, e os que estão em nós e Deus desperta para que nós coloquemos para fora. Então, experiência de oração, seminário de vida, aprofundamento de dons. Depois, entrar então na formação ministerial em si, que é a formação onde você discerniu o ministério que você quer servir e você começa a se aprofundar. Uma dica é que todo mundo devia fazer pelo menos a formação básica de todos os ministérios, para você ter uma visão de tudo e saber onde realmente é o seu chamado dentro da renovação carismática católica, dentro da igreja, né? Isso. E fez as formações. Aí eu até queria falar isso é muito importante. A pessoa me perguntou uma vez, né? Como é que eu sei se esse é meu chamado? Gente, é no caminho. Nesse processo de formação, nesse processo de servir, os frutos começam a aparecer e você começa a pender sempre para mais algum lado. Por exemplo, quando eu comecei a caminhar, na caminhada como eu fui fazendo formação, experiência de oração e fui servindo,
eu fui vendo que a pregação já era algo que já estava inflamado em mim, eu já conseguia falar, eu já tinha esse dom, a música também. Então as coisas começam a aparecer naturalmente. Tem umas pessoas que têm um pouco de dificuldade de discernir. E aí é muito bom, como você falou, fazer todos a formação básica de cada ministério para ver aonde vai se conhecendo. E aí, Júnior, uma outra pessoa já perguntou para mim também assim, Guilherme, mas na minha cidade, na minha diocese, não tem Ministério de Libertação. Como que eu posso atuar? Como que eu posso fazer? Infelizmente ou felizmente, você tem que buscar em outra diocese. Você tem que buscar a formação. Não tem como você começar um Ministério de Oração por Libertação no seu grupo de oração se você não tem formação. Então você tem que ir, nem que vá em outra diocese. Vai em outra diocese, faz a formação, traz a formação para a tua cidade, depois que você se formou, e aí você começa a estruturar um Ministério de Oração por Libertação dentro do seu grupo de oração. Isso aí. Outro ponto, Gui, seguindo aqui, o servo de oração por cura e libertação, ele deve ser um servo familiarizado ao jejum. Isso é o básico. Por quê? Porque o jejum, não como forma externa, mas como forma interna, ele deve mortificar a carne humana nossa, né? Ele deve mortificar o nosso humano e nos fazer ligar a Deus. Esse é um dos principais pontos do jejum, né? Mortificar a carne para vivermos inteiramente para Deus. Outro ponto, quer ser servo de oração por cura e libertação? Adoração. O servo de oração por cura e libertação deve ser um perfeito, completo e eterno adorador de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala assim, né? A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador, exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É prosternação do espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante de Deus sempre maior. A adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e da garantia das nossas súplicas. A pergunta, então, aonde esse servo de oração por cura e libertação adora a Deus? Na Santa Missa é o primeiro lugar, porque é o ápice da nossa fé. Na exposição do Santíssimo Sacramento, em momentos de adoração, nas visitas constantes ao sacrário, diante de Jesus ali para você fazer a sua adoração pessoal, o seu momento com Jesus, e quando você passa diante de Jesus, do sacrário, do local onde Jesus está resguardado aí, na genuflexão você adora o Senhor, colocando ali de joelho para adorá-lo, e também na adoração à Santa Cruz da Sexta-feira Santa, né? Show de bola. E aí também nós temos que lembrar, não devemos esquecer que nós devemos exercitar esse carisma também, esse dom, dentro da nossa família. Porque esse serviço, esse dom, como você falou no começo, é um dom de serviço, eu devo servir o outro, então eu tenho que lembrar que eu não vou servir só o grupo de oração, mas eu vou servir a minha família também. Né? Então eu tenho que rezar também pela minha família, eu tenho que rezar pela oração, pela cura e libertação da minha família. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal, Gui. A família é o primeiro lugar, como você falou, é onde nós devemos exercitar os nossos dons. Não só no Ministério de Oração por Cura e Libertação, mas todos os ministérios, a família é o lugar onde você deve exercer o seu primeiro ministério, porque ali, principalmente para quem é casado, você tem autoridade espiritual. Então é ali que você deve exercer o seu primeiro ministério, a sua primeira missão. E principalmente para o servo de oração por cura e libertação. Ele não deve descuidar da família jamais. Ele deve manter a família nos caminhos de Deus, porque ele tem autoridade, como eu já disse, sobre a sua família. Então, todos os atos, tudo que ele fala, tudo que o servo faz, tem influência na sua família, porque ele é uma pessoa de linha de frente no combate espiritual, então ele está vulnerável sempre às tentações e às investidas do inimigo. Então, se a família não estiver concisa, firme na rocha que é Cristo, junto com ele, também a coisa vai ficar meio abalada. A oração em família é uma chave invisível, mas é uma chave que fecha as portas.
Então, o servo de oração por cura e libertação, ele deve ser uma pessoa vigilante que sempre fecha as portas para a ação do inimigo. Então, a oração no lar com seus familiares é onde ele faz a primeira fechada de porta aí para a ação do inimigo, porque nós abrimos o coração para Deus e mostramos que nós e nossa família tem maior interesse em alcançar o sucesso do lar para uma família cristã. Então, o servo de oração por cura e libertação deve buscar a oração em família, um momento para rezar o terço, para ler a palavra, junto com a sua família e dar glórias a Deus a todo momento, junto com a sua família, para receber essa bênção e esse servo ser canal da graça dentro da casa dele. Isso, e até um testemunho rápido aqui, de 2 testemunhos, que todo dia, antes da Camila sair para trabalhar, a gente tem uma Nossa Senhora, tá ali, a Nossa Senhora Aparecida, ali em cima, acho que dá para ver, né? E todo dia, o que a gente faz? Antes da Camila sair para trabalhar, a gente pega o Bento no colo, pega a Nossa Senhora, aí eu falo, Bento, fala oi para Nossa Senhora, dá beijo na Nossa Senhora. Ele vai lá e beija, e a gente reza uma Ave Maria entre família. E aí, no finalzinho, o Bento grita, amém, né? Ele já está aprendendo. Então, assim, ele não tem muita noção do que ele está fazendo, mas desde pequeno nós já estamos ensinando ele a rezar, então a gente está rezando em família todo dia, né? E um outro testemunho rápido também é, por exemplo, eu não tenho chamado para o Ministério de Cura e Libertação, mas o meu é pregação. E por incrível que pareça, a Camila, ela consegue escutar mais a Deus, ou seja, discernir o que Deus fala muito melhor do que eu. E eu tenho facilidade de levar a mensagem de Deus muito mais do que ela. Então, nós somos um complemento. Toda vez que eu vou pregar, na maioria das vezes, às vezes não, a gente não consegue, mas na maioria das vezes, eu chamo ela para rezar comigo. A gente escuta a Deus, discerne a Deus, ela fala para mim, ela fala o que Deus colocou no coração dela e eu levo isso na minha pregação. Então, olha como é importante a missão, quando a família ela assume a tua missão. Isso é muito importante. Assume a missão em conjunto. Então, um é complemento do outro. Isso é muito interessante. Por isso que é muito importante, sim, esse momento de oração com a família. Muito bem. Passando para outro ponto agora, Gui. Como eu já disse anteriormente, o servo de oração por cura e libertação, ele é uma pessoa que está em linha de frente e um eterno combatente, né? A partir do momento que você adere ao Ministério de Cura e Libertação, você é um eterno combatente. E por esse motivo, nós devemos viver o tal do Efésios 6, que é a oração da armadura do cristão, constantemente, né? E aqui eu trouxe para nós darmos uma adentrada nessa oração e entendermos um pouquinho qual é o chamado desse servo de oração por cura e libertação realmente, para que possamos passo a passo nessa oração entender o porquê Deus nos chama a nos revestirmos dessa armadura dele, a nos revestirmos da presença dele, né? Então a oração vai lá dizer assim, ó, cingir os rins com a verdade. Por que a oração diz isso? Por que nós rezamos isso? Porque o servo de oração por cura e libertação, antes de colocar qualquer peça da armadura, nós devemos nos amarrar, cingir, amarrar, colocar, antigamente eles colocavam um cinturão, né, para entrar na batalha. Então, a primeira coisa aí é cingir os rins com a verdade. E o nosso cinturão é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que nos é revelado na verdade do Senhor que nos liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Então, o servo de oração por cura e libertação deve estar cingido com a verdade. Segundo ponto, revesti-vos da couraça da justiça. Nós devemos revestir-nos da couraça da justiça de Deus. Por quê? A couraça, nós não devemos, ela não fala que nós devemos nos revestir da nossa couraça, mas da couraça de Deus. Por que isso? Porque somente Deus é quem justifica o pecador. Nossos atos não justificam a nossa lealdade, não justifica a nossa bondade, não justifica o nosso merecimento do céu e não vai justificar nós tirarmos e orarmos por alguém por cura e libertação. Então, nós nos revestimos da couraça da justiça, ou seja, revestimos da graça de Deus para permanecermos com Cristo, por Cristo
e em Cristo. Terceiro ponto, calçar os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. O primeiro aspecto da preparação é a estabilidade dos pés firmes. O que o texto quer dizer com isso é que, uma vez firmado na palavra do Senhor, na realidade prática da reconciliação, nós podemos ter a estabilidade e a firmeza para permanecer contra os ataques do inimigo. Por que nós calçamos os pés com o zelo, então, para propagar o evangelho? Para permanecermos firmes na rocha, para que quando o inimigo venha agir contra nós, nossos pés estejam firmados em Cristo, né? E quem está firmado em Cristo está revestido da verdade e ele permanece firme na batalha. Próximo ponto. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do inimigo. Então, o escudo da fé. O escudo é uma peça muito importante da armadura. Por quê? Porque ele está à frente para nos defender, né? Então ele é responsável pela defesa, ele cobre dos ombros, geralmente, até o nosso joelho. Então ele evita, sim, que a couraça da justiça, o cinturão da verdade, seja atingido pelo inimigo, seja atingido pelas investidas e os ataques do inimigo. Aí esse ponto também é muito importante. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse ponto é muito importante, por quê? Porque o capacete protege qual parte do corpo? Ele protege a cabeça. E protegendo a cabeça, o que ele representa? Ele representa a mente, que é onde está o nosso intelecto, nossos pensamentos, as nossas lembranças e emoções. E é aí aonde o inimigo ataca principalmente contra nós. Nos pensamentos, no intelecto, nas recordações e nas emoções. Por quê? Porque o inimigo é espírito. E sendo espírito, ele não tem poder de carne para agir. Ele tem poder para agir na sua mente. Por que a gente muitas vezes tem medo quando se depara numa situação de cura e libertação, quando você não está preparado para isso? Porque o inimigo já entrou com o sentimento de medo em você. E isso faz com que você retraia diante dele, mesmo sabendo que você é confiante, que você crê em Deus, que ele é o Senhor da tua vida, você retrai, porque o inimigo age quando nós damos esse espaço. Então, ele já demonstra essa questão de incapacidade, fala, você é incapaz de lidar com isso, sendo que você poderia ser capaz, né? Exatamente. Então, assim, colocar o capacete da salvação é blindar a nossa mente, que é o maior campo de batalha, onde Satanás nos ataca, como eu já disse, dessas investidas, né? E são 3 fontes que nos fazem chegar à questão do pensamento. É o pensamento que a própria pessoa tem, é o nosso pensamento que surge na nossa cabeça. O segundo é o pensamento que provém do Espírito Santo. E o terceiro é o pensamento que Satanás e seus demônios jogam na nossa mente. E a maioria das pessoas assumem como sendo o seu próprio pensamento. Eu estou vendo aqui o irmão falando que já viu um estudo que o inimigo não tem poder na nossa mente. Eu já vi também estudos desse tipo, irmão, mas eu prefiro ficar com outros estudos que falam da questão, né? Isso é uma opinião do Júnior pessoal, que o inimigo age na mente. Por quê? Porque nós sabemos que a guerra de Satanás contra Deus, de Satanás contra Gabriel, e ambos são espírito, porque Deus é espírito, os anjos são espíritos de luz também. Então, esses anjos, eles não têm forma de carne e osso, como eu falei anteriormente. Então, a guerra, quando a gente fala da guerra que é travada, né, até em estudos sobre demonologia, a gente encontra isso, a guerra que é travada entre Satanás e Deus é uma guerra de intelecto. É uma guerra de intelecto, não é uma guerra física. Por isso, nós também somos corpo, alma e espírito. Então, se nós somos alma e espírito, o inimigo, é claro, nós somos criatura de Deus, mas se nós damos espaço, o inimigo toca na onde ele não deveria tocar, que é, no caso, a nossa mente. E ele traz pensamentos para nós. A tentação vem através do pensamento, né? Eu não sei se assim eu respondi, mas isso é uma opinião minha aqui, tá?
Isso eu até quero falar para você, Júnior. A tentação vem como? Ô Né? Gui, Oi. eu só vou, me dá só um segundo, pode ir falando aí que eu tô te escutando, eu só vou ligar o carregador do notebook aqui para não desligar. Ah, tá. Então, Fábio, como você está falando aí do estudo, eu acho que você deve ter assistido a formação que eu dei sobre demonologia, né? Que realmente o demônio ele não tem poder sobre você, sobre a tua decisão. É diferente. Ele não pode te obrigar a fazer algo, mas ele pode te propor algo, né? Ele pode te tentar, né? Ele pode tentar você a fazer algo. Então, sim, ele pode trabalhar na sua mente, não que ele vai controlar a sua mente, mas ele pode te propor ideias. Assim como o Espírito Santo nos propõe alguma coisa, assim como o nosso anjo da guarda também soa aos nossos ouvidos, Satanás ou um demônio, ele também pode, né, nos tentar. Por isso que o Júnior falou. Então, o que o Júnior falou tem total razão. E eu até deixo o convite também do pessoal entrar no meu canal do YouTube e assistir a formação que eu dei sobre demonologia, que eu falo sobre isso também. Boa. Júnior, pode continuar então. Beleza. Fábio, Então, acredito que nós te respondemos. Qualquer coisa pode perguntar de novo, tá? Manda lá, isso. Júnior. Então, assim, pensamento próprio da pessoa, pensamento que provém do Espírito Santo e pensamento que provém de Satanás e seus demônios. Primeiro, se o pensamento não bate com a Sagrada Escritura, ou seja, não está de acordo com o ensinamento que temos através da palavra, saberemos que Satanás injetou algo no nosso pensamento. Então devemos atacar a verdadeira fonte e resistir dizendo em alta voz. Quando você sentir que o pensamento não vem de Deus, e não é talvez um pensamento teu, e até se for teu também, você deve, como servo de oração por cura e libertação, repreender esse pensamento. Porque se ele vir da ação do inimigo, você corta. Então, até mesmo em alta voz, para que você repreenda o inimigo, você, Satanás e seus demônios, eu repreendo você em nome de Jesus e não aceito esses pensamentos. Vá embora em nome de Jesus e retira-te. Deixa eu ver o que o Fábio falou aqui. Então, seria tipo assim, ele não tem poder na nossa mente, mas ele coloca a nossa frente situações que nos levam a cair. Exatamente, irmão. E Exatamente. aí, É aí que Júnior, vem a tentação. e só para complementar, se não fosse assim, a gente não precisaria do fruto ou do dom do discernimento dos espíritos, né? Existe esse dom. Eu preciso discernir o espírito. É o Espírito Santo quem me propõe algo ou é Satanás, né? Existe o meu próprio pensamento, o Espírito Santo, os anjos, mas também demônios. Então é por isso que existe o dom do discernimento dos espíritos, senão não precisaria. Continua, Júlia, pode continuar. Exatamente. Não, mas é legal, irmão. Fábio, obrigado Não aí é bom pelas perguntas, porque nos ajuda também a tirar dúvidas, não só sua, mas de outras pessoas, né? Então, assim, quando a mente está fraca, cansada, é, perturbada ou até mesmo sob efeito de algum produto químico, drogas, álcool, é mais fácil de resistir. E com certeza precisaremos da ajuda de alguém para que resista por nós ou que nos ajude a resistir e repreender. Então, assim, o que nós fazemos para direcionar o nosso pensamento? Algumas dicas. Sempre reserve um tempo do seu dia para meditar a palavra de Deus. Escreva o rema do seu dia, escreva a palavra de Deus. Isso vai te ajudar na sua luta cotidiana. Faça exercícios também de memorizar a palavra de Deus. Não estou falando para você decorar a Bíblia inteira, mas memorizar alguns versículos que te levam à oração, que te levam a unir-se a Deus, também é algo frutuoso que nos ajuda a controlar, né, essa ação no nosso pensamento. Orai em todo tempo no Espírito, vigiai com a perseverança e suplique pela ajuda dos santos também. A oração, meus irmãos, é a nossa maior força e ela precisa ser cotidiana, dialogal e perseverante. Ou seja, todos os dias nós devemos estar em oração. Todos os dias nós devemos gerar diálogo. Lembrando, quando falamos com Deus, com o Espírito Santo, não é monólogo. Não somos só nós que falamos. É a mesma coisa. Eu sei que eu estou falando mais aqui na live hoje, mas é a mesma coisa que eu ficasse falando aqui durante 1 hora, o Gui não abrisse a boca e a gente encerrasse a live.
Não é isso. Do mesmo modo que eu estou interagindo com o Gui e o Gui interagindo comigo aqui e interagindo com vocês aqui, então é assim que nós falamos com Deus, é diálogo. E terceiro ponto, perseverança. Nós devemos perseverar. Quarto ponto, vigiai. Vigiai e orai para não abrir brechas. E resistir-lhes firmes na fé. Como nós já falamos antes, a fé é a couraça da justiça que nós nos revestimos. Sem fé, nós não temos como combater o inimigo. Se nós não temos fé que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, abriu o céu para nós, é nosso Salvador, e como diz São Paulo, em Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E São João, no capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade nos mantém estável pela fé. Então, nós devemos firmar todos os dias o nosso compromisso e pedir para Deus: Senhor, me ajude a permanecer firmes na fé para que o inimigo não tenha ação sobre mim. E é isso que a gente deve buscar cada dia. Pode ler aí, Gui, que a irmã colocou. Ô Ju, só para te responder essa aí, é por isso que existe o dom do discernimento dos espíritos, porque muitas vezes, não é Satanás, muitas vezes somos nós mesmos, tá? Então, sim, quando a gente quer fazer um momento de oração, tudo, vem o nosso próprio cansaço, vem o nosso próprio desinteresse, porque nós também somos desinteressados, nós também somos preguiçosos, tá? Mas sim, muitas vezes Satanás também nos atrapalha, por isso que nós precisamos sempre discernir, é por isso que a gente precisa sempre perseverar, persistir na oração. Por isso que eu tenho que aprender a rezar até quando eu não tenho vontade, por isso que eu tenho que ir na missa, aí nós vamos falar até dos sacramentos aqui agora, né, Júnior? Por isso que eu tenho que, mesmo sem vontade, porque eu tomo banho todos os dias, eu como todos os dias, eu bebo água todos os dias, e é assim, e é tudo isso que me mantém saudável fisicamente. E às vezes eu faço sem vontade, né? A gente faz algumas coisas sem vontade. Então a oração também precisamos fazer até quando nós não temos vontade, tá? Para que isso se torne um hábito e um dia nós sempre vamos ter vontade, porque vai se tornar um hábito em si. E aí, Júnior, eu até quero emendar para você. O que nos auxilia muito nisso, nesse ministério, não só nesse ministério, mas é muito importante para esse ministério, os sacramentos, né? Qual a importância do sacramento e quais são eles? Só completando o que você falou, Gui, muitas vezes nós temos uma grande parcela nesse desânimo e nessa preguiça, porque nós somos preguiçosos. Às vezes a gente não quer rezar e acaba deixando de lado. Eu fiz isso já várias vezes. Não tô afim de rezar hoje, não tô afim. É, isso é um pouco complicado, porque acaba nos deixando, hoje eu tô cansado, amanhã eu rezo, aí amanhã aconteceu alguma coisa, não vou. E a gente muitas vezes é culpado, então às vezes a culpa não é só de Satanás, não, porque a gente costuma jogar a culpa, Satanás tem culpa de tudo. Tem bastante, mas, mas muitas vezes a nossa sem vergonhice. Satanás está colocando um pé para eu não arrumar emprego, mas você mandou currículo? Não, eu acho que vocês já viram isso. Satanás não deixa eu sair do álcool. Mas você parou de ir pro bar? Não. Satanás não deixa eu sair da droga. Mas você parou de... Você tá lutando para não ir na biqueira? Não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila é um grande exemplo para nós, né? Porque ela dizia que quando ela passou pela noite escura dela, né? Ela dizia que ela não tinha vontade de rezar, mas um dia ela sentou na capela e começou a contar os tijolos da capela. E aí ela olhava para Jesus e dizia assim, eu não estou com vontade de rezar e eu não sei o que rezar hoje, mas eu estou aqui com o Senhor. Então eu vou contar aqui os tijolos e eu estou aqui. Nós estamos juntos, estou aqui. Então assim, o que ela quis dizer com isso? O que ela nos ensina com isso? Que mesmo quando nós não temos vontade, nós devemos insistir. É aí aonde a gente entra na vigilância, na constância e na perseverança para resistir na fé. Entro no outro ponto agora. Quer falar? E Jesus, aí outro dia ela pergunta para Jesus, Jesus, quando foi que eu mais chamei? Ela falou assim, foi quando você contou tijolos. Porque foi quando ela não queria, mas ali ela permaneceu. Por amor, né? Não tô afim, mas tô aqui.
Tô Então, aqui. aí eu ia falar agora dos sacramentos, né? Que é uma das armas muito importantes e poderosas, né? Ao nosso favor. É, os sacramentos, dentre eles o sacramento da confissão, é um dos mais importantes para nós. Nós devemos estar com o nosso coração em estado de graça sempre. Um dia eu estava com um amigo, né? Eu fui tomar um café no shopping com ele, e ele falou assim, Júnior, isso nem nós não estávamos nem falando, né, de cura e libertação, mas ele disse assim, Júnior, nós como servos devemos estar prontos sempre. Porque você já imaginou, você está aqui no shopping, acontece alguma coisa e só tem você que sabe fazer uma oração? E você não está preparado para isso? Como é que você lidar com essa situação? Então, é muito forte isso, mas é muito verdade, né? Então, estar em dia com a confissão. Santa Missa, pelo amor de Deus, não faltem a Santa Missa, principalmente de domingo. Domingo é dia santo, domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de preceito, domingo é dia de missa. Buscar ir à Santa Missa também em outros dias que não sejam domingo. Quanto mais você comungar, se você puder ter comunhão diária, isso vai te fazer estar mais unido a Deus. E além dos sacramentos, Gui, eu vou falar algo hoje também Só um dos minutinho, sacramentais. só um minutinho, eu vou colocar a chupeta no Bento ali, que ele dá uma acordadinha. Isso é ser pai, gente. Beleza. Então vamos esperar o Gui, pessoal, rapidinho, e a gente já continua aí. Se vocês tiverem suas dúvidas, pode mandar aí nos comentários no Facebook, pode mandar nos comentários no Instagram, nós estamos aqui nas duas plataformas, por isso que às vezes a gente olha para cá, às vezes para lá. É, então pode mandar as suas dúvidas aí. Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas pelo pessoal, e no final nós vamos estar respondendo a essas perguntas também. Então, se você ainda tiver dúvida, pode deixar nos comentários, tanto aqui no Facebook, pessoal que está acompanhando, quanto no Instagram aqui. Vamos lá, então. Além dos sacramentos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os sacramentais. O que são sacramentais? A Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais, que são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados efeitos, principalmente espirituais, obtidos pela impetração da Igreja. Pelos sacramentos, os homens se dispõem a receber o efeito principal, e pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificados às diversas circunstâncias da vida. Os sacramentais não conferem a graça em si, à maneira dos sacramentos, mas são caminhos que conduzem a ela, ajudando a santificar as diferentes circunstâncias da vida. Eles despertam nos cristãos sentimentos de amor e de fé. Então, os sacramentais, o que são os sacramentais? Água benta, o Santo Terço, um escapulário, até mesmo o exorcismo é um sacramental. Então, eles não nos trazem a graça em si como o sacramento, porém, eles são caminhos, vias que nos levam a buscar a graça, a estar próximo de Deus, a estar próximo da bênção. Então, assim, nós precisamos, os servos, aqueles que desejam, né, o ministério, fazer parte do ministério de cura e libertação, precisa estar revestido a todo momento de graça santificadora que nos vem através dos sacramentais. Aí, falando do exorcismo, também o exorcismo é uma forma de sacramental usado em caso de possessão diabólica, conferido por uma autoridade constituída pela igreja, ou seja, o sacerdote, o bispo, o papa, ou alguém que a igreja autorizar e instituir para fazer o exorcismo. Presta atenção, há uma diferença entre oração por cura e libertação e exorcismo. Exorcismo é feito por uma autoridade constituída pela igreja. A oração de cura e libertação é o que nós, servos, fazemos, leigos fazemos. Então, há uma diferença, tá? Então, o exorcismo é um sacramental. Quando a igreja exige pública... Só um momentinho. Aí, eu queria até falar para vocês também. No meu canal do YouTube, eu dei uma formação sobre demonologia.
E nessa formação eu falei sobre o exorcismo, sobre oração de cura e libertação, e a gente falou um pouco mais detalhado sobre isso. Então depois pode entrar no meu canal, o link da minha bio, e lá e vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso também, tá bom? Lê aí, Júnior, a próxima pergunta aí, o pessoal tá mandando. Não, o Fábio perguntou aqui que nesse momento, né, de pandemia, que não está havendo missa, como é que os servos fazem? Fábio, é muito simples responder essa pergunta sua. A igreja pede que nós comunguemos pelo menos uma vez ao ano, tá? Infelizmente, não é nós que queremos estar longe de Jesus fisicamente, recebendo, comungando, mas é uma situação que está acontecendo, que nos privou da missa pública, onde nós publicamente podemos professar a nossa fé dentro dos templos e podemos participar das celebrações, mas nós podemos comungar espiritualmente. A gente tem exemplos de muitos santos que foram tirados da Eucaristia, mas eles tinham comunhão espiritual constante, diária, até momentânea. Então, é fazer a comunhão espiritual, é participar da Santa Missa do modo pelo qual nós podemos participar hoje, que é uma transmissão online ou por algum canal de televisão, e estar firme na oração e comunhão espiritual. Nesse momento, é um momento assim extraordinário que nós vivemos, mas é a forma que nós temos hoje de fazer isso. Continuando aqui. Quando a igreja exige publicamente com autoridade em nome de Jesus Cristo que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se então de exorcismo, tá? E esses sacramentais, como é que eles agem em nós? Quando nós usamos com devoção um sacramental, como por exemplo a água benta, que é muito comum, uma medalhinha benta, aqui eu tenho uma medalhinha de São Padre Pio, eu tenho um crucifixo, a medalha de São Bento. Como é que isso age então? Nós, então, através da água benta, da medalhinha, colocamos-nos sob a ampla proteção da igreja, porque esse sacramental recebeu uma bênção de uma autoridade eclesial, ou seja, da igreja. Então, nós usufruímos da bênção que está sobre esse sacramental. Mas essa ação da igreja só será eficaz se nos dispusermos a aceitar com o amor da providência divina e a consequência de nossa total dependência de Deus. Ou seja, não adianta nós termos um sacramental bento, até mesmo exorcizado, se nós não nos colocamos à disposição da providência de Deus. Porque essa bênção só age em nós através da providência de Deus. Então, esta é a dupla raiz da eficácia dos sacramentais. A oração da igreja e a disposição interior de quem os usa. Então, água benta, como eu já disse, crucifixo, velas, escapulário, água, óleo, sal exorcizado, são todos sacramentais que nós devemos usar. Pode falar, Gui. Isso. E aí, como complemento, é simples de vocês entenderem. O poder está em quem? Em Jesus. Os milagres estão em quem? Em Jesus. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Se você está ligado ao corpo, esse sacramental vai fazer todo sentido com você. Agora, não adianta nada você ter esse sacramental e não estar ligado ao corpo. Ele não vai fazer diferença nenhuma nas tuas mãos, entende? Então, não adianta esse sacramental ser exorcizado, ser abençoado. Se você não está ligado ao corpo, ele não vai fazer diferença nenhuma em você. Agora, se você está ligado ao corpo, aí sim, irmão, faz total diferença, entende? Esteja ligado ao corpo. Exatamente, sim. Giovanni é um membro ativo do Ministério de Oração por Cura e Libertação, lá da Diocese de Lins, né? Aprendi já muito com ele. Então, assim, é exatamente isso, Giovanni. É muito importante a gente ter esses sacramentais bentos para que nós possamos usufruir. Fábio, essa pergunta sua eu já respondo já. Ela está, inclusive, nas nossas perguntas aqui, tá bom? Então, já eu respondo ela para você. Só para nós finalizarmos. Já estou acabando a parte formativa aqui, tá, pessoal? Só tem mais umas 10 páginas aqui, brincadeira. Só tem mais um tema muito importante aqui e umas recomendações que eu vou deixar para vocês e a gente já responde.
Inclusive, volto a dizer, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Também já respondo isso para você. Imposição de mãos. A imposição de mãos é algo muito antigo na igreja, né? Então, do ponto de vista sacramental, sacramento, quem tem o poder de impor as mãos é somente o ministro ordenado, ou seja, bispo, sacerdote, o papa, são eles que têm autoridade sacramental, entendeu? Ou seja, diante de um sacramento, o que tem a verdadeira importância aí, a verdadeira autoridade, são as mãos do sacerdote. Sua bênção, Padre Adriano. Sua bênção, Padre Adriano. Obrigado, muito importante essas informações, pois orientam quem não compreende, mas muitos preferem suas próprias ideias. Exatamente, Padre. São formações como essas, a gente vê assim, até um baixo número de pessoas que acompanham, né? Porque são poucas pessoas que se interessam em realmente conhecer a igreja. Mas é muito importante, gente. Até agradeço muito vocês que buscaram estar acompanhando essa live hoje, porque vocês estão interessados aí em realmente saber o que a igreja diz. Então, vou continuar aqui, tá, Gui? Beleza. Os apóstolos utilizaram, sobretudo, a imposição de mãos para comunicar o dom do Espírito Santo, e a igreja também usa na administração de todos os sacramentos, como a gente já disse. Aí, no catecismo diz assim, ó, é pela imposição das mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as crianças. O mesmo fará os apóstolos em seu nome, ainda mais. É pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A Epístola aos Hebreus coloca a imposição das mãos no número dos artigos fundamentais de seu ensino. Este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo guarda-o a igreja nas suas epicleses sacramentais. Mas, fora dos sacramentos, todos os fiéis podem impor as mãos para abençoar e pedir a intercessão de Deus, pedir a cura de um doente ou a presença do Espírito Santo sobre alguma pessoa. Este gesto foi valorizado por Jesus e seu desejo era de que se manifestasse no tempo. Lá no Evangelho de São Marcos, ele diz assim: estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Portanto, esta possibilidade está ao alcance de todos aqueles que crêem. Então, imposição de mãos com autoridade e valor sacramental, somente através do ministro ordenado, sacerdote, bispo e do papa. Porém, todos nós, leigos, podemos impor as mãos para interceder e pedir a ação do Espírito Santo. Aí, Júnior, eu só quero dar esse complemento, porque fizeram uma pergunta para mim e falaram assim, Guilherme, por que eu não vejo tantos milagres, tantas curas hoje? Justamente, você já deixou todas as dicas aí. Eu tenho que estar em comunhão com o corpo, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que ser dócil ao Espírito Santo, eu tenho que ter os sacramentos. Só que a maioria das pessoas não tem nada disso e ainda querem ver milagres. E aí tem uma palavra que Jesus disse, né? Eu não lembro aonde está agora, que vem dizer o seguinte: Jesus fez ali poucos milagres. Mas por quê? Porque ali faltava fé. Então, aonde não tem fé, não tem milagre. Então, hoje nós temos um povo que tem muita pouca fé, Júnior. Por isso que hoje nós vemos muito poucos milagres, poucas curas, entende? Então, você, servo de cura e libertação, faça parte deste corpo. Esteja íntimo de Deus. Seja mais íntimo, mais dócil ao Espírito Santo. Reveja depois essa live, veja todas as coisas que nós colocamos aqui como recomendação e você vai ver o tanto de prodígios, milagres e sinais que você pode fazer, porque Jesus disse isso na palavra: vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Isso é uma palavra de Jesus, e Jesus não mente, mas a questão nos falta intimidade, nos falta fé, nos falta comunhão. O Fábio fez uma colocação e uma recomendação muito interessante aqui, né? Ele fala do cuidado, né, na hora de impor as mãos com os sacramentais. Gente, meu terço não está aqui perto agora.
Mas o pessoal tem costume de enrolar terço na mão e querer meter o terço na cabeça das pessoas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você não precisa enfiar o terço, a cruz na cabeça das pessoas, no corpo, na onde seja que você vai colocar a sua mão, vai impor a sua mão. Você não precisa disso. A mão ali, a imposição das mãos é para que ela seja canal da graça e do amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Você não precisa enfiar uma goela abaixo, uma cruz na cabeça da pessoa, a pessoa sai até marcada com a cruz na cabeça depois. Pelo amor de Deus, só vai machucar a pessoa e vai tirar ela do estado de graça. Só um momentinho, Júnior. Ju, isso, assiste novamente mesmo. E essa formação vai para o meu canal do YouTube. E aí, vocês que estão fazendo essa formação, compartilha com os servos de vocês para eles também terem acesso a essa formação, tá? Então, essa formação vai para o meu canal do YouTube e depois vocês podem utilizar a compartilhar e a divulgar. E também vai ficar salva no IGVT do Júnior, né? Que hoje nós estamos fazendo a live no canal, no perfil dele aqui. Continua, Júnior, por gentileza. E também vai estar aqui no meu Facebook, ela vai estar aqui disponível também, né? Isso, boa. Vamos lá. Para finalizar a questão da imposição de mãos, a imposição das mãos pode ser considerada como um sacramental e pode ser administrada por leigos. Isso está no Canon 1168, tá? Então, o Canon da Igreja nos autoriza a impor as mãos. É lícito que um fiel reze por outro com este gesto de intercessão. Não há razão alguma para proibi-lo, nem perigo algum em fazê-lo. Porém, contudo, todavia, entretanto, a pessoa que vai impor as mãos deve estar preparada para isso, em estado de graça e com a sua fé firmada em Cristo. Se você não estiver bem, se você não está se sentindo bem, não imponha as mãos sobre as outras pessoas. Por quê? Porque a imposição das mãos é como um encanamento. Ela transmite à pessoa toda a sua fé, todo o seu sentimento e ela é canal da graça de Deus. Então, se você impor as mãos e não estar preparado sobre alguém, pelo amor de Deus, você pode deixar a pessoa pior do que ela chegou aí, tá? Recomendações para fazer a imposição das mãos. Pureza de intenção, pedir que Jesus haja através de você. Não é a tua mão, é a mão de Jesus. Fazer o gesto sem solenidade e sem buscar protagonismo, mas com muita simplicidade. Dar exemplo da vida cristã e entrega sincera a Deus. A imposição das mãos deve conduzir aos sacramentos e a uma melhor e mais autêntica vida eclesial. Não é um substituto do sacramento. Eu, Júnior, servo, Guilherme, servo, impor a mão sobre você não substitui o sacramento. Não usar o gesto em ninguém que se negue a recebê-lo. Não tenta orar por alguém que não quer. Toda oração precisa ter consentimento. Até Jesus diz isso para nós. Estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro. O que não abrir, eu não entro. Então, quem somos nós para chegar metendo a mão na cabeça do povo e achando que nós temos autoridade? Se a pessoa não quer, você pode ficar 3 horas rezando. A pessoa não vai receber. Quando a pessoa está aberta a receber, em 3 segundos, em 30 segundos, a sua oração já tem eficácia. Porque é Deus que age, não é você. Você é só instrumento. Aqui ele recomenda também para nós conhecer a pessoa a quem vai se impor as mãos. Como, Júnior? Gui, vai encerrar a live aqui, ó, no Instagram. Então eu vou abrir outra. Pessoal, volta lá que nós estamos quase acabando e vamos começar a responder perguntas. Eu só vou finalizar essas recomendações. Então eu vou encerrar aqui no Instagram. Pessoal do Facebook, aguenta aí. Essa live aí, hein? E já vou passar lá. Isso aí, gente. Estamos aqui para isso mesmo, para ajudar vocês com essas formações. E aí eu já quero até deixar registrado aqui, tá? Eu já estou conversando com alguém para trazer uma formação sobre intercessão, que algumas pessoas têm me pedido também, né? Que intercessão e Ministério de Libertação é quase as mesmas coisas, só tem algumas diferencinhas, mas é legal também trazer essa formação. Então, como o pessoal tem pedido, eu vou trazer. Mas, semana que vem, Júnior, já
já até avisar aqui o pessoal, vai ter a Semana da Sexualidade, onde vai ser o Thiago Múrcia, né? O Thiago vai estar falando também, eu vou estar conversando com ele sobre namoro, com a Paty e com o Rafa sobre casamento, né? E junto com o casal lá da Espanha, a Tassi, né, e o Fernando, vão falar sobre sexo no casamento. Aí vai ser uma live escrachada mesmo, vão mandar a real, entendeu? Aí a live vai ser... Bora. Bom, o povo entrou, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu estava falando aqui sobre as recomendações na hora de impor as mãos, né? Então, recapitulando. Pureza na intenção, fazer gestos sem solenidade, sem buscar o protagonismo, dar exemplo de vida cristã e entrega sincera a Deus. A imposição das mãos deve conduzir ao sacramento e a uma melhor e mais autêntica vida na igreja. Não substitui os sacramentos. Não impor as mãos em ninguém que não queira. Conhecer a pessoa que você vai impor as mãos. Como? É aqui que eu tinha parado. Pessoal, vai rezar por alguém? Qual que é teu nome? Porque você vai rezar por alguém, você não vai rezar por qualquer um. Então, qual que é teu nome? Meu nome é Guilherme. Guilherme, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus e essa oração. Impõe as mãos e reza. Quando for uma oração comunitária. Quando for uma oração de atendimento, conhecer a pessoa mais a fundo ainda. Não só o nome, mas, como nós já falamos lá no começo, saber qual a necessidade, qual a situação que a pessoa está passando, para nós podermos rezar direcionado. Não tirar o caráter... Ô, Júnior, respondendo até uma dúvida nessa questão de conhecer a pessoa, teve gente que me perguntou também no pessoal assim, Guilherme, e se eu for e pedir, por exemplo, pelo meu avô que não pode sair de casa, né? Mas eu tô aqui pedindo, então assim, reze pelo meu avô em mim, assim, através de mim que o meu avô receba essa graça. O pessoal perguntou se pode, eu falei que... E aí eu respondo aqui que pode sim, tanto que no próprio Evangelho isso aconteceu, né? Jesus, a minha filha, né, tá doente, reza por ela, né? Nem precisa na minha casa, mas reza por ela que ela será curada. E assim, em outros acontecimentos também no Evangelho isso aconteceu. Então, sim, o recomendável é que a pessoa esteja no local, mas se ela não pode ir por motivos específicos, você pode sim pedir oração, né, por cura e libertação por esta pessoa, mas você receber essa oração para que a outra pessoa seja tocada e seja curada ou libertada. Confere, Júnior? Certo, assina embaixo. Não tirar o caráter cristão e sagrado desse gesto, misturando com coisas esotéricas ou nada semelhante, nem imitar estilos fora da Igreja Católica. Ou seja, não põe a mão na cabeça da pessoa e começa a fazer assim com a pessoa, não começa a empurrar a pessoa. A sua mão deve estar o mais suave possível. A pessoa pode nem sentir a tua mão, ok? Não precisa enfiar a mão, apertar, colocar a mão na cara, não. É impor as mãos. Apenas aproximar as mãos, porque você é só um canal da graça de Deus. Quanto às missas de cura, com oração por cura e libertação, é preciso esclarecer que todas as missas são santas e curam, devendo sempre ser respeitado solenemente o rito litúrgico da Santa Missa, ok? Então, esse negócio de missa de cura e libertação não existe. Todas as missas são curas. Tem missas direcionadas com orações por cura e libertação. Não é uma missa de cura, tá ok? Porque todas as missas curam. Recordar que impor as mãos não confere mais poder à oração, porque se pode orar por uma pessoa igualmente, com igual ou até maior eficácia, estando longe dela. Até confirmo o que o Gui disse anteriormente, né? A intercessão, o seu momento de intercessão pessoal, às vezes sozinho no teu quarto, tem mais eficácia do que até mesmo a oração de imposição de mãos. Então, a imposição de mãos, ela é importante? Ela é um diferencial? Porém, a imposição de mãos não é obrigatória. O gesto de impor as mãos, quando feito por um fiel, aconselha-se que não coloque a mão direto na cabeça,
mais próximo aos ombros, em sinal de fraternidade e acolhimento, ok? Então, impor as mãos na cabeça não é obrigatório. Até mesmo é recomendado colocar as mãos nos ombros, tá bom? É porque é o sinal de acolhimento que a gente faz com a pessoa aí. Pessoal, então assim, recomendações. Esteja em estado de graça, confissão, sacramentos em dia, utilize dos sacramentais, cuidado para não enfiar sacramentais na cabeça das pessoas aí, afora, deixar o povo marcado e até perder o foco da oração. A imposição das mãos, tenha cuidado na hora de fazer, faça realmente se você estiver preparado para aquilo, tá? E vamos às perguntas. Gui, você tem as perguntas aí também? Você quer ir fazendo e eu vou respondendo? Vamos lá. O pessoal foi mandando algumas perguntas, né? É viável ungir as mãos com água benta antes de impor sobre as pessoas? É um sacramental a água benta. Se você tiver, como nós falamos anteriormente, crendo totalmente na providência de Deus, é proveitoso, sim. Então, nós podemos ungir a mão com água benta. É obrigatório? Não. Vai fazer grande diferença? Talvez não. Mas a água benta é um sacramental. Então, como ela foi abençoada pelo Padre, ela, com o contato com as suas mãos, ela também é canal da graça e da bênção aí para essa pessoa. Beleza. Aí já até falando sobre água benta ainda, existe diferença entre água benta e água exorcizada? Como nós falamos, os sacramentais, eles são bentos. Então, os sacramentais, eles recebem a bênção de uma autoridade da igreja. A água exorcizada, ela recebe uma oração sacramental sobre ela, que é um sacramental. Então, a diferença única que vai ter aí é que ela vai receber uma oração a mais. Então, assim, ela é uma água benta feita também por meio de uma oração de exorcismo. Ela foi benta através de uma oração de exorcismo. Então, não tem diferença. As duas águas continuam sendo bentas e continuam tendo o poder sacramental. Beleza. Quais orações de libertação são recomendadas a serem feitas? Primeiro, como nós já falamos durante toda a live, o servo de oração por cura e libertação, ele deve rezar direcionado. Então, a oração que você vai destinar espontânea deve ser direcionado para a situação, a cura e a libertação que a pessoa está precisando ou pedindo, ok? Então, assim, qual oração devo fazer? Depende da situação que você está vivendo. Quais orações eu recomendo para você se blindar e até fazer num momento em que ocorre talvez uma manifestação, como a gente costuma falar, ou um momento ali que a pessoa esteja um pouco mais agitada. A oração de São Bento, a armadura do cristão, a Ave Maria, uma das orações mais poderosas, uma Salve Rainha, uma oração poderosa, Levanta-se Deus, uma oração poderosa. Então, assim, há uma infinidade de oração de libertação. Oi? A cruz sagrada. Sim, a oração de São Bento que eu falei. Desculpa. Então, assim, qual a melhor oração? A oração direcionada para a situação que a pessoa te apresenta. Por isso, a importância do servo de oração por cura e libertação, ou da pessoa que ora por cura e libertação, é necessário que ela saiba a necessidade do outro, para que a oração seja direcionada para aquilo. Qual a melhor? Depende da situação. Tá. Sobre vômito durante a oração por cura e libertação. O que isso significa? O que isso tem a ver? O pessoal mandou a pergunta aí. Já presenciei situações de vômito, sim, durante oração por cura e libertação. Manifestação de Satanás. Não. Muitas vezes, não. É uma libertação, vamos dizer assim. Tem influência do inimigo? Tem. Como isso acontece? Depende. O que você comeu tem influência. Onde você comeu tem influência. Por exemplo, se a pessoa frequentou
centro de macumba, umbanda, essas coisas, e ingeriu algum alimento que foi batizado nesses terreiros, nesses centros, é, alguma feitiçaria lançada sobre algum alimento pode ter efeito sobre esse vômito durante a oração de libertação. Por quê? Porque quando nós pedimos a efusão do Espírito Santo, quando nós clamamos a graça, a libertação, quando Deus age e entra numa pessoa, tudo aquilo que é ruim, que está impregnado nessa pessoa, é colocado para fora, porque onde Deus habita, o mal não habita. O que é ruim não habita, o que te aprisiona não habita. Então, você é liberto. Então, quando ocorre o vômito, muitas vezes a pessoa está colocando para fora isso que prendeu ela, isso que prendeu esse alimento dela, isso que ela ingeriu. Quer ver a pergunta do Fábio aí? E quando a pessoa fica gritando, a gente ora e ela continua gritando. O que fazer? E quando se nota que a pessoa quer chamar a atenção, o que fazer? Então, existem duas diferenças. Onde realmente acontece e quando é manifestação tudo, e quando ou ela está sendo curada, libertada, ou quando é graça mesmo, a pessoa quer chamar a atenção, né? O que fazer nessas duas situações? A primeira coisa, Fábio e pessoal, é discernimento. É discernimento. O servo procura libertação deve ter discernimento. E, Fábio, não é mágica. O Espírito Santo te revela. O Espírito Santo já falou para mim, levanta uma pessoa do tal fulano do chão. Eu fui, peguei a pessoa levantou e continuou normal, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Porém, há situações sim que a pessoa começa a gritar e você continua rezando e a pessoa até aumenta volume muitas vezes. Primeira coisa, o servo de oração por cura e libertação, através do discernimento, mais uma vez, deve ser uma pessoa controlada, equilibrada, pacífica. O servo não deve chamar a atenção. Eu tive um exemplo muito claro num retiro que eu participei uma vez. Nós estávamos passando por um momento de oração por cura e libertação, e uma pessoa começou a, vamos falar assim, no popular, se estribuchar para o chão, começou a gritar. A pessoa que era ministeriada em cura e libertação, sem que ninguém percebesse, ela saiu numa paz, e a gente olhando assim, falava assim, pelo amor de Deus, vai logo. Ele saiu, deu a volta, a moça, chegou até a pessoa, como se nada tivesse acontecendo, todo mundo morrendo de medo já. Ela ajoelhou do lado dessa pessoa, impôs as mãos, fez a oração e não deu 5 minutos, essa pessoa vomitou, porque depois ela confessou que ela tinha ido e ingerido comida batizada em centro de macumba. A pessoa se estabeleceu, voltou ao normal. Então, a primeira coisa é discernimento, pacificação e calma. Não devemos chamar a atenção. A segunda coisa, o discernimento. Então, você ora quando Deus habita e age, não demora. Às vezes, eu já vi repouso no espírito que durou horas. Porém, no discernimento e no momento que a gente vivia, a gente entendeu que era um repouso profundo. Porém, essa pessoa se estabilizou. Então, pode ocorrer o grito? Pode. Porém, quando nós percebermos também que é histeria, nós devemos parar a oração e exortar essa pessoa e chamar a atenção dessa pessoa, tá? Então, assim, nessa situação, discernir, pedir a ação do Espírito Santo, orar para que nós possamos pacificar e tranquilizar a pessoa. Então, nós como servos de oração de cura e libertação, devemos tranquilizar a pessoa para que não chame a atenção e não tire o foco, tá? O que o Fábio falou aí? É certo ministrar oração e dizer, se você consumiu ou ingeriu algo consagrado, que seja colocado para fora, agora em nome de Jesus. Não vejo problema se essa for o direcionamento da oração que você está fazendo. Se a pessoa deixou algum resquício, que ela participou de algum lugar, ou se no momento o Espírito Santo discernir, dar a ciência, o discernimento, que isso aconteceu, eu não vejo problema em você proclamar dar essa ordem, né,
vamos dizer assim, em nome de Jesus, que o inimigo e que aquilo que é de mal seja colocado para fora. Ô Júnior, percebe, pessoal, que tudo que o Júnior fala aqui é discernimento, 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 ou seja, esse contato direto com o Espírito Santo. Por isso que esse ministério não é brincadeira, por isso que a gente está falando aqui a formação toda. Esteja em comunhão com a igreja, sacramentos, confissão, Eucaristia. Você precisa estar preparado, sempre próximo de Jesus, sempre próximo do Espírito Santo, porque se você não estiver preparado, e você não tiver essa intimidade, você não tiver docilidade com o Espírito Santo, você não vai discernir naquele momento. Você só vai entrar em desespero e não vai saber o que fazer. Entende? Então, por isso que esse ministério não é brincadeira, gente. É muita responsabilidade. Por isso que é muito importante você levar uma vida, não que você tenha que não pecar, porque pecar todo mundo peca, mas buscar realmente uma vida de santidade, uma vida de oração. Porque se você não tiver intimidade, se você não tiver docilidade, nesses momentos que acontecer, você não vai conseguir escutar o Espírito Santo, o que ele tem para te dizer. E se você não escuta, irmão, você não deveria nem estar ali, para começar. Exatamente. Se nós não temos vida de oração, porque a única forma de nós escutarmos Deus é ter vida de oração. É jejum, é a penitência e é a vigilância, né? Boa, Giovanni, boa. Devemos sempre pedir que Jesus faça e nunca ordenar em nome de Jesus. É exatamente isso. Porque a autoridade espiritual no momento é nossa. Porém, a ação é do próprio Cristo. Então é Cristo quem age e quem faz. Alisson, meu irmão amado e querido, Deus abençoe, saudade de você. Um abraço, meu amor, meu irmão. Bom, vamos lá para outra pergunta aqui. Após a libertação da pessoa por algum motivo, depois dela ter recebido a oração de libertação, a situação ou o inimigo pode voltar? Yes, sim e sim, em 3 línguas para que fique bem claro. Por que, Júnior, pode voltar? Porque não adianta, como eu disse, você ser um cristão Fátima Bernardes que vive de encontro em encontro buscando libertação. Se você não tiver, você recebeu a libertação, você recebeu a oração de cura, sua vida está caminhando bem. Agora não preciso ir mais, me afasto de tudo. Amado, desculpa, quem não permanece comigo não está comigo. Então, se nós não permanecermos e perseverarmos no caminho, sempre buscando estar mais próximo de Deus, obviamente a ação do inimigo volta, a tentação volta, a libertação volta. Exemplo, sou viciado em masturbação, fazem 10 anos que parei. Resolvi então começar a ver fotos no Instagram de mulheres de biquíni, tal, e aí caí na pornografia. Óbvio, a sua fraqueza é a pornografia. Se você der brecha, ela vai entrar e você vai cair de novo. Isso é muito claro. Por quê? Porque você já tem uma brecha aí. O inimigo já sabe que aí é a tua fraqueza. Ele põe a tentação na sua frente. Júnior, como é que o inimigo age na minha mente? Até voltando naquele primeiro assunto que o Fábio falou, né? Por exemplo, tenho fraqueza na área da sexualidade. Pode ter certeza que todas as vezes que você sair na rua, o inimigo vai colocar uma mulher com shortinho, com uma sainha, para você olhar e tirar o seu foco da graça. Até mesmo se você estiver rezando o terço. Então, amados, vigiai e orai a todo tempo para não cair em tentação. Se vacilar, pode voltar, porque você vai estar vulnerável e, de novo, disponível para a ação do inimigo. Isso eu falei até na formação, Júnior, sobre demonologia, que o demônio, Satanás, ele é um ótimo observador. Ou seja, ele te observa todos os dias, ele te observa toda hora. Por exemplo, eu e a Camila aqui, nós temos nosso convívio. Às vezes a Camila fala alguma coisa, eu já faço uma cara de que não gostei, e aí Satanás, demônio, fica esperto. Quando ela fala isso, ele não gosta. Entende? Então, assim, Satanás, ele é um ótimo observador. Ele sabe quais são as tuas fraquezas, né? Porque ele é muito mais inteligente, ele é infinitamente mais inteligente que nós, né? Superior a nós, porque ele é um espírito, assim como um anjo, Satanás também é, e um ótimo observador. Então, ele sabe como te atingir, ele sabe como
tocar o dedinho na tua ferida, entende? Ele sabe como, né? Ele não simplesmente faz, mas ele sabe como fazer. Ele sabe como te levar a pecar, porque ele te observa muito bem. Né? Então, por isso que a gente tem que vigiar sempre. E como o Júnior falou, sim, é possível, até a palavra disse, né? Volta 7 vezes mais. O Fábio falou assim, ó, pode fazer oração, cadê? Pode fazer oração espontânea, clamando pela quebra de maldição, cura e libertação em retiros e ou atendimento? Opinião do Júnior, deve fazer, porque a oração que Deus mais escuta é a oração mais sincera que surge do teu coração. Então, deve fazer. E outra, a oração espontânea exatamente é a oração que vai direcionar a situação que a pessoa vai te apresentar no atendimento. Isso que eu ia falar, Júnior. Oração espontânea, mas direcionada. Lembra que o Júnior falou. Você acolhe, escuta o que a pessoa está precisando. Isso na questão do atendimento, né? Em oração geral, aí é oração espontânea mesmo. E aí o que o Espírito Santo for soprando em você, você vai pedindo. Ó, Deus está colocando no meu coração que tem uma pessoa que está sendo curada por isso, sendo liberta por isso. Mas antes de você proclamar, você já deve pedir, né? Pela cura. Então, assim... se você está rezando por todo mundo, num geral, num grupo de oração, o Espírito Santo vai te direcionar o que você tem que pedir muitas vezes. Ou você começa no espontâneo e aí o Espírito Santo também vai te direcionando. Então tem várias maneiras, né, Júnior? Sim, exatamente. Tem mais perguntas aí, Gui? Temos. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Que a galera mandou. Júnior, cadê o Júnior? Deixa eu ver. Como saber se eu sou chamada e se tenho o dom para ser ministro de oração por cura e libertação? Eu acho que a gente já respondeu essa, né? Eu acho que já, mas para complementar, é aquilo que nós falamos, buscar formação e discernir, escutar se é realmente o teu chamado. Como é que você vai fazer isso? Conhecendo todos os ministérios e sabendo se realmente é isso que Deus quer de você. Sim, é aquela famosa frase do Dunga, o caminho se faz caminhando. Enquanto você vai servindo, irmão, você vai vendo quanto você vai pendendo, os frutos começam a aparecer e você começa a falar, eu tenho mais facilidade aqui, eu sinto um chamado aqui. Então é no caminho, vai servindo que você vai descobrindo. Tinha uma aqui. Se abrirmos o coração e termos comunhão com Deus, Ele nos cura e liberta em tudo que necessitarmos? Fala de novo, Gui, cortou. Se abrirmos o coração e termos comunhão com Deus, Ele nos cura e liberta em tudo que necessitarmos? Se for da vontade dele, sim. Se não, assim, se for da vontade, por que eu falo se for da vontade dele? Porque às vezes Deus permite que nós passemos por algumas provas. E é necessário que nós passemos por essas provas para nos fazer crescer espiritualmente. Sim. Há uma semana pedi auxílio dos servos do grupo de oração por sensações que sentia, as vozes que entendi que não era de cunho psiquiátrico, mas sim espiritual. Foi um encanto. Eita. Ótimo. O Fábio fez outra pergunta aqui. Já vi pessoas passando terço e rosário na pessoa como se fosse um benzimento. É certo? Não, não é certo, Fábio. É o que a gente falou do sacramental. Nós devemos fazer a imposição das mãos, a oração, mediante o que a igreja nos ensina e a renovação carismática, no nosso caso, nos forma a fazer. Nós não devemos fazer aquilo que outras religiões fazem, porque nós somos católicos, apostólicos, romanos. Mais, Gui? Acho que é isso, Júnior. A formação. Bom, se vocês tiverem mais perguntas depois, pessoal, mandem para mim ou mandem para o Júnior. Se vocês estão em boas mãos, né? E antes de finalizar, eu queria finalizar com um momento de oração, né, Júnior? Que a gente falou de um assunto sério. Eu queria primeiro te agradecer por você ter aceitado esse convite. Demorou! Oi? Demorou para chegar esse dia, mas chegou. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E pessoal que me seguem o Júnior, vale muito a pena, tá? Ele é uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, cheio da graça.
um servo extraordinário, né? E um amigo extraordinário, porque é padrinho do meu casamento, né? Tive essa honra dele ser padrinho do meu casamento, e eu sou padrinho do casamento dele. Então, assim, e a gente vai fazer mais lives juntos, tá bom? Pode ter certeza disso. A gente vai trazer outros temas aqui. Eu gosto muito de contribuir com tudo isso mesmo. Fiz essa live porque vocês pediram muito, né? Teve umas pessoas aí que ficaram toda vez mandando no meu direct. Guilherme, cura e libertação, cura e libertação. Eu atendi. E tem outros assuntos vindo. Júnior, tem um assunto vindo aí, aborto. Eu vou fazer uma live com um médico Bom, mesmo hein? católico. Um médico católico, ele é do MUR também. E a gente vai falar sobre aborto. Fora essa semana, na outra, né? Legal, Então, hein? assim, eu tô ouvindo vocês têm pedido muitas coisas. Conforme a minha capacidade eu vou trazendo, eu não consigo responder a tudo a toda hora, mas conforme eu for conseguindo, eu vou trazendo. E aí eu vou trazendo pessoas como o Júnior, que tem muito a agregar, que conhece bastante coisa, que tem muitos a nos ensinar também, tá? Então Deus te abençoe muito, Júnior. Muito obrigado mesmo. E deixe suas considerações finais aí também. Amém. Gui, obrigado. Como eu brinquei, né? Faz tempo que nós estamos tentando aí fazer uma live junto e nunca dá certo. São tanta coisa que está acontecendo nesses dias, né? Eu falo que a gente entrou em quarentena e parece que o trabalho, que as coisas dobraram de tamanho, né? Mas eu fico muito grato também pelo convite. É um tema que eu gosto muito, apesar de não estar firmemente atuante hoje no Ministério de Cura e Libertação, mas é um ministério, um tema que eu amo de paixão, pelo bem que ele faz às pessoas. E assim, fico muito feliz de ver as pessoas que acompanharam essa live. O Fábio contribuiu muito aí com seus questionamentos. Não sei, acho que a Juliana ou Júlia também. E muito feliz de ver aqui o Padre Adriano, que esteve conosco. Obrigado, viu, Padre? É muito bom a gente poder ter a presença de um sacerdote que acompanha lives desse tipo e assuntos desse tipo e nos incentiva, né, a levar esse tipo de formação para as pessoas. Gui, obrigado mesmo. Sigam o Gui, pessoal. Pessoal que faz parte aqui do meu Instagram e não segue o Gui, sigam o Gui também. Ele está trazendo bastante tema aí, bastante coisa legal. E tamo junto. E vamos rezar, porque já foi 1h40 de live. Glória a Deus. Todas as quintas-feiras você faz live, né? Tô tentando, viu? Só por E ele Deus. acredito que você tem um canal no YouTube também, que está meio parado, mas vai voltar com o tempo. Se você quiser divulgar aí também, fica à vontade para divulgar. E eu tenho um canal no YouTube, como eu já falei 1000 vezes aqui, vão lá, se inscrevam no canal, tem muito conteúdo sensacional lá, né? Demonologia, angiologia, purgatório, inferno, afetividade, sexualidade. E aí a gente está trazendo formações também. Então fiquem à vontade. E aí eu e o Júnior nós ficamos à disposição também para quem quiser perguntar alguma coisa a mais. Ele vai abrir depois uma caixinha de perguntas lá, depois que acabar a live. Eu também vou abrir para vocês fazerem Tem uma perguntas. aberta lá, pode usar ela também. Pode usar aquela que a gente já abriu, tá? Júnior, quer encerrar com um momento de oração aí? Vamos encerrar então. Então, que nós possamos pedir a Deus que nos cumule de sua graça e bênção e nos livre de todo o mal, de todas as armadilhas e ciladas do inimigo na nossa vida e nos blinde no escudo da salvação, na couraça da verdade, da justiça, no capacete da salvação, nos blinde na verdade do Evangelho, na sua palavra, nos lave no seu sangue precioso e nos esconda debaixo das suas 5 chagas. Que o Senhor, com o lado aberto, nos esconda dentro de seu peito, nos livre das ciladas do inimigo, de suas tentações e de seus dardos inflamados. Em nome de Jesus, que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome de Jesus. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, que sejam dispersos os vossos inimigos e fujam de vossa face todos aqueles que vos odeiam e vos invejam, em nome de Jesus. E peço também que o Senhor nos purifique os nossos bens materiais, nossos bens espirituais, a nossa família, e nos livre de todo mal. Na intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós permanecemos reunidos na graça de Deus. Obrigado, Gui. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.